Nós vamos conversar agora com o professor Maurício Eloy. O professor Maurício é um grande estudioso do xamanismo e vai conversar conosco mais uma vez sobre o que é o xamanismo. Tudo bem, professor? Tudo, e você? Tudo bem. Ótimo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é o xamanismo. Vamos fazer uma pergunta bem básica. Xamanismo é uma religião? Xamanismo não é uma religião e é muito difícil a gente conseguir definir o que é o xamanismo, porque ele é um fenômeno que se apresenta em todas as culturas do mundo inteiro no período praticamente do Paleolítico. Não tem como a gente definir, mas o que a gente pode falar é que o xamanismo domina algumas técnicas ligadas ao que a gente vai chamar de êxtase ou de transe xamânico. Se a gente for dar um parecer cultural, o xamanismo que vai estruturar o que a gente conhece sobre teatro, a literatura oral no início, enfim, as danças em torno da fogueira. Isso tudo se inicia com o que a gente vai denominar lá no século XIX de xamanismo. Porque a palavra, Gilson, xamanismo, ela é uma palavra antropológica. Então ela foi inventada pela academia, porque quando eles foram visitar entre os séculos XVIII e XIX, numa aldeia russa, eles viram que eles chamavam aquele indivíduo que estava em transe, enfim, fazendo todo um ritual, ou às vezes até praticando uma cura, que eles chamavam ele de samã. Então ficou xamanismo. Então seria o samanismo. E quando a gente pensa em xamã, a gente pensa em qual figura exatamente? Olha, o xamã, ele pode ser tanto homem como mulher. Não existe na cultura de qualquer xamanismo no mundo essa ideia ou essa questão de gênero. Então, se você pergunta assim para um xamã, enquanto ele estiver chamando, você é homem ou mulher? Ele fala, eu sou um xamã. Então, essa questão de gênero, nesse momento em que ele está ali exercendo a sua função, porque muitas vezes ele é colocado como um empregado, dependendo da aldeia, né? Ou da cultura, como uma pessoa que está servindo a aldeia. Tanto que em algumas regiões do Ártico, ou até de outros continentes, é chamado de cliente as pessoas que ele recebe, que é um nome muito contemporâneo. Porque aí eles vão se adaptando a essa nomenclatura para eles poderem se aproximar. É mais raro você ter um xamã que eu chamo xamã de origem, ou um xamanismo puro. Hoje, só se você tiver alguma estrutura afastada do pensamento ocidental, que é muito difícil, ou em alguma aldeia indígena, seja em qualquer parte do mundo, afastada do pensamento ocidental. Aí você pode encontrar um xamanismo puro. Existe uma associação muito grande hoje ainda do xamanismo ter vindo das tribos indígenas. Isso é verdadeiro? Isso corresponde? Porque o cinema vai apresentar para a gente, talvez de uma forma muito constante, quando a gente assistia aqueles filmes de cowboy, né, de bang bang. E você tinha sempre um índio americano que curava ali. E alguns livros também, isso nos anos 60, um pouco antes, se divulgava então esse tipo de xamã. Mas o xamanismo ele existe desde aproximadamente, eu acho que a gente não vai conseguir se distanciar mais que isso, aproximadamente entre 40 e 35 mil anos seria o registro mais antigo de uma estrutura de xamanismo, de um ritual. Então, assim, os indígenas do mundo inteiro, eles herdam o xamanismo do Homo sapiens, né? Ou do Cro-Magnon, que é o Cro-Magnon é uma espécie ali de Homo sapiens que, enfim, que ele tem um intermediário até chegar ao Homo sapiens sapiens. Mas o xamanismo mesmo de origem, ele vem dessas estruturas primordiais. Então, assim, Euroásia. Há dois pesquisadores que acham que o xamanismo possa ter surgido na África. Mas a gente não tem uma certeza muito forte disso. Existe, sim, uma descoberta de um ritual com característica de xamanismo. Então a gente pode apontar que talvez surja ali, mas o ápice foi na Euroásia. E quando a gente fala de xamã, como é que a gente pode pensar nas características que identificam um xamã? Isso depende de cultura para cultura, mas algumas características, por exemplo, alguns objetos. Você tem o canto, no Brasil, nas culturas ameríndias brasileiras, eles usam muito canto. O canto também pode, de alguma maneira,
conduzir esse indivíduo, seja ele homem ou mulher, xamãs, né, a uma estrutura não ordinária, ou seja, eles vão visitar alguns espíritos, ou eles vão visitar alguma entidade nada agradável, e esse canto pode ajudar nessa tarefa. O uso de alguns instrumentos pendurado na vestimenta, isso se apresenta em algumas culturas. Colares ou outros instrumentos? Esse tipo de colar nem tanto, mas você tem roupas, por exemplo, em roupas de cultura siberiana, que eles penduram espelhos. A gente pode até falar sobre o espelho, que é interessante. Espelhos. Em algumas outras culturas você vê até prego. Prego. Você vê muito isso na África. Só que o africano, ele é muito mais curandeiro do que xamã. Raramente você vai encontrar xamanismo na África hoje. Qual a diferença do curandeiro e do xamã? Eu respondo sempre da mesma maneira. Todo xamã pode ser curandeiro e nem todo curandeiro pode ser xamã. O curandeiro, a função dele é curar. O xamã ele pode ter 1000 estruturas. Ele pode ser um agente cultural, uma pessoa que cura, uma pessoa que organiza uma gincana. Ou seja, ele está envolvido na vida tanto ordinária como extraordinária ou sobrenatural daquela comunidade, daquela aldeia. Então, assim, o xamã ele tem acesso ao sobrenatural de uma forma quase que livre, diferente do curandeiro. O curandeiro ele acessa algumas questões do sobrenatural, traz para essa realidade e consegue aplicar no indivíduo. O xamã ele trafega, é uma coisa impressionante, Gilson. Ele consegue sair quase que com facilidade dessa situação para uma situação ou situações que a ciência ainda não consegue verbalizar. Professor Maurício, você fala, por exemplo, que o xamanismo ele começou há muito tempo, né? Você está falando de uma estrutura que dá-se a entender que já é uma estrutura social, né? Uma estrutura onde você tem ali um comando, você tem um acesso a divindades. Como é que você poderia trabalhar esse xamanismo numa época tão distante, tão remota ou tão primitiva ainda? Então aí que está. A resposta para esse período, Gilson, não é só com relação ao próprio xamanismo. Se você pega, a gente dá risada, eu dou risada porque é uma coisa fantástica. Se você pega a caverna de Lascaux, que é uma caverna que fica na França, onde você vai ver ali uma estrutura de pintura hiperrealista. Eu até brinco, não existia faculdade de pintura ali. E por que eles pintaram? Várias perguntas nós temos, mas a gente poucas respostas, talvez nenhuma resposta. Por que eles pintaram o bisão de forma natural, do tamanho natural? Por que eles faziam o bisão de forma realista? Então não é só o xamanismo. Como que esse homem, essa mulher, esse indivíduo ainda primitivo, né? A gente não pode nunca julgar a questão cognitiva deles. Nós não sabemos de fato qual que era o avanço, mas tinha um avanço. A partir do momento que um Homo sapiens fabrica uma flauta há 35 mil anos, ele tem conhecimento de matemática. Porque um instrumento musical ele tem uma estrutura de matemática, você tem uma escala ali. Isso não poderia ser intuitivo? Acredito que não. E mesmo se fosse intuitivo, qual o repertório? Aí que está o enigma. Esse repertório, porque assim, o que é a consciência? Hoje a ciência está tentando entender, é muito complexo, né? Porque há alguns falando que a consciência pode ser uma estrutura que, na maioria das vezes, está aqui alojada no nosso cérebro, em alguns momentos ela se projeta em outros lugares. Descartes, por exemplo, achava que estava associado à glândula pineal, por exemplo. A glândula pineal, pode ser também, porque quando a gente ativa o DMT no nosso corpo, parece que a glândula pineal é um fator importante. Mas assim, essa pergunta que você faz sobre essa questão do primitivo é um grande enigma. Quando você vê, por que para mim, ao meu ver, essas pinturas todas foram feitas por xamãs. Não tem como ser outra pessoa ou outro indivíduo numa condição normal. São xamãs. A academia relutou por muitos anos de uma forma muito moralista, de uma forma muito conservadora. Mas agora, através de alguns pesquisadores, eles estão entendendo que, de fato, aquela estrutura da pintura de Lascaux é um ritual. Se a gente parar para pensar, há tanto tempo já o ser humano buscando essa forma de interação, pelo que você está me dizendo,
tanto com o invisível, com o mundo espiritual, mas também uma expressão, né, no caso da pintura, uma expressão de conhecimento. Se a gente parar a analisar o que é o xamanismo, então, ele é uma interação espiritual? O xamanismo, se a gente fosse se a gente fosse dar um parecer assim, ele talvez é o único meio cultural humano, porque ele é humano, que consegue de uma maneira inexplicável, de uma maneira assim contundente, e a própria ciência ainda não consegue explicar, mas ela entende que existe ali um caminho que não se tem resposta. E talvez toda a base do que a gente entende de uma maneira muito madura, o que é espiritualidade, vamos falar assim, eu não gosto muito de usar essa palavra, essas palavras que entram no âmbito da moda me incomodam um pouco, isso comigo. Uhum. Mas como a gente só tem ela, e eu vou usar ela. Então, o que a gente entende por espiritualidade, até mesmo por filosofia, parte desse princípio, desse indivíduo que a gente chama de primeiro, o primevo, né? Porque outras perguntas podem surgir. Por que os Neandertais não se enquadraram ou não se envolveram com o xamanismo? Ou mesmo o Denisova, que era da mesma época, ou Heidelbergensis, que era a nossa matriz. E por aí vai. Eram 5 espécies ainda viventes, diferentes de humanos, quando o xamanismo se apresenta. Mas por que se apresenta com esse homem? Com essa espécie? Uhum. Quando a gente fala que o homem deu errado, isso é uma grande falácia. O homem não deu errado. O homem comete erros, às vezes, bem graves, mas a maioria das vezes ele acerta muita coisa. A gente está aqui diante de um aparelho que ele inventou. A gente está aqui conversando diante de um aparelho que está projetando a imagem para milhares de pessoas para o mundo inteiro. Uhum. Nós inventamos. E nós somos jovens, Gilson. Nós temos 200 mil anos, não é nada, 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 nada. Uma barata tem 50 milhões de anos e ela não conseguiu desenvolver um mecanismo. Entende? Ela tem... Quantas vezes já ela passou pela... ela vivia com os dinossauros, as baratas. E nós não. E aqui, a partir de... Se a gente for falar em termos de conhecimento, quando o homem começa, então, essa relação com o sagrado, que é uma palavra que eu gosto mais até, eu acho que o conhecimento começa a se projetar. Quando a gente pensa essa questão do xamanismo, eu confesso que eu ainda tenho muitas dúvidas para entender sobre esse assunto, né? Porque a gente ouve tanta coisa a falar sobre xamanismo, por isso da pergunta de eu ter falado se isso é uma religião e se o xamanismo também vem, no caso de características indígenas, né? É interessante porque a gente começa a entender um pouco mais, talvez uma estrutura de pensamento, uma estrutura social, uma estrutura cultural, como você disse, que antecede a tudo isso. Uhum. Será que a gente poderia linkar 5 coisas que não são xamanismo? Uhum. Que não são? Que não são xamanismo. Como, por exemplo? Coisas que às vezes as pessoas podem dizer, olha, isso daqui tem a ver com xamanismo, mas estudando a essência, não seria. O xamã seria o primeiro religioso? Não. Ou o xamanismo seria a primeira religião? Não. Porque assim, a gente vai entender o xamanismo às vezes através da religião, porque era o primeiro meio de conhecimento a tentar desvendar o que era essa cultura, ou esse meio sofisticado de relação com o sobrenatural. Porque a antropologia ela surge no início do século XX, muito jovem, então ela ainda estava começando com a descoberta do xamanismo, né? Tanto que é uma mulher que vai divulgar para o mundo o xamanismo e eu acho que é muito simbólico, que é a primeira mulher antropóloga no mundo. Quem foi? Marie, eu sempre esqueço o segundo nome dela, é Marie. Eu sempre esqueço. Ela foi a primeira antropóloga. Primeira antropóloga a se formar, né, na faculdade, e a primeira pessoa da antropologia a conviver alguns meses com os xamãs da Sibéria. Então, assim, ali ela já vai apontar que o xamanismo não é uma religião. Outra coisa, eu já vi pessoas falarem que o xamanismo foi trazido pelos alienígenas. Não foram trazidos pelos alienígenas. O xamanismo, ele é uma estrutura humana e, de fato, eu não sei se um dia nós vamos ter o meio de provar
como que esses indivíduos conseguem trafegar por essas realidades. Uhum. O que pode ter acontecido talvez, e aí é uma tese minha num livro que eu estou escrevendo, num dos capítulos, que é sobre xamanismo, mas eu cito sobre os alienígenas. Quando xamãs, num passado muito remoto, desenham alienígenas nas paredes africanas, do deserto africano. Ao me entender, não foi um contato físico, foi um contato através dessas substâncias que eles usavam, provavelmente o cogumelo ou outro tipo de planta que a gente desconhece. E eles viam esses seres e, de uma certa maneira, eles até tinham uma certa comunicação. E eles registram nas paredes. Uhum. Então, assim, não é uma religião. Necessariamente o xamanismo não é só uma pessoa que cura, ele é mais complexo que isso. É que aparece mais, se apresenta mais xamãs que cura do que outras estruturas, né? O xamã, por exemplo, ele pode ser um charlatão, porque as pessoas têm uma visão também muito romântica de um xamã. E quando eu falo, gente, xamã, é o xamã de origem. O que é uma visão romântica, Maurício? Uma visão romântica. Por exemplo, você vai na internet e você vai ver aqueles vídeos que só falam de coisas benéficas. O mundo, Gilson, ele não traz só coisas benéficas. Tem coisas que não são boas e coisas que não são ruins. E a gente tem que lidar com as duas, porque faz parte da estrutura humana. A ideia de bem e mal é uma invenção humana. Nós inventamos o Homo sapiens. Nós inventamos. Quando eles aparecem na Terra, não foram aqueles principiantes que deram o nome de Homo sapiens, foram nós. A nossa ciência inventou tudo isso. Então o Homo sapiens é uma invenção, né, de nós mesmos. Então, assim, qual foi a pergunta que você fez mesmo? As características que a gente vê que não é xamanismo. Não, agora há pouco você falou o que é... Eu fui para um lado para responder ela, porque eu vou para um lado para tentar trazer um imaginário. Tá. Quando uma pessoa me faz uma pergunta, gente, eu tento trazer um imaginário, porque o imaginário ele é uma coisa muito importante para o xamanismo. Hoje se estuda, eu estou estudando imaginário por causa de um artigo que estou escrevendo. O imaginário para psicologia é uma coisa, o imaginário para filosofia é uma coisa, para antropologia, para até mesmo para como chama, assistente social é uma coisa, mas para o xamanismo... Você falou questão de antropologia, a gente pega o século XIX, a gente tem Cesare Lombroso, né, ou César Lombroso, que foi um grande advogado italiano, e ele traz a tese da antropologia criminal, onde ele diz que a pessoa nasce predestinada, por exemplo, a cometer crimes. Ele começa a avaliar, por exemplo, a fisiologia humana da pessoa e verificar quais são os traços que a pessoa tem que pode denominar que ela vai ser um bandido ou ela vai ser um médico, né? Ele está querendo dizer nessa teoria dele que nós trazemos lembranças genéticas, referências genéticas dos antepassados. O xamanismo parece que ele traz um pouco disso também, né? E as pessoas que vão hoje buscando, parece que elas estão trazendo talvez uma referência genética cultural lá de trás. Vou te dar um exemplo de um senhor que eu conheci, infelizmente morreu, mas eu tive a sorte de conhecer o seu Antoniuk, de origem, não é eslava, uma coisa assim. Era um médico que tinha aqui no Ipiranga e, cara, eu fui lá para conhecer ele, mas ele é muito reservado, ele só atende quem é paciente. E por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, a secretária me anunciou, ele falou, pode deixar o Maurício entrar, que eu sei porque ele está aqui. Já começou assim a nossa conversa. Para eu não ir lá como um penetra, porque não foi como paciente, eu levei um amigo, que estava passando muito mal, com um problema de depressão. Ele falou, vem aqui um pouquinho, Maurício, eu já atendo seu amigo. Aí ele falou, eu sei porque você veio aqui. Mas olha que, vou contar uma história do seu Antoniuk. Uma vez entrou um casal lá, enfim, estava tratando um filhinho de 10 anos. Já há um tempinho, já há uns 6 meses tratando ele. E ele geralmente ele é um médico formado, lógico, né, com doutorado, essas coisas, tudo muito reconhecido no mundo. Só que ele dava muitos remédios mais homeopáticos. Dava os remédios holopáticos, mas homeopáticos também. E ele estava no fim do tratamento desse menininho aí. Só que naquele dia que ele já ia dispensar o menino, ele falou o seguinte, estava ele, né, o menino, o pai e a mãe. E ele pediu para que o pai sentasse na cadeira. O senhor pode sentar um pouquinho aqui? Eu estou até imitando o jeito dele falando. Tá, posso.
Ele é o seguinte, me dá sua mão. Ele pegou a mão, fez assim, cheirou o cabelo dele. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor está de carro? Sim, estou de carro. Quem está dirigindo? Eu. Você não vai dirigir hoje. Não vai dirigir hoje. Quem vai dirigir é a sua esposa. E é o seguinte, ele está liberado, está todo tratado. O senhor vai fazer o seguinte, a senhora vai pegar o seu marido e vai para o hospital. Mas como assim? Ele vai ter um infarto. Estou todo arrepiado. Eles foram para o hospital. Ele estava tendo um princípio de infarto. Isso, se a gente fosse falar de uma herança, né, de uma referência, mas herança xamânica, tem tudo a ver. Se eu fosse falar para o seu Antoniuco que ele era um xamã, eu não estaria errando. Porque ele tem várias histórias que eu soube, que ele, nossa, várias. Ele descobriu que o cara tinha uma lepra. Por causa de ele tinha já alguns vestígios no corpo, mas ele começou, por causa do olhar dele. Cara, era uma coisa, por exemplo, a palavra semiótica, que hoje é o ramo da linguagem, vem da semiologia, que é um ramo da medicina do século XIX. Porque a pessoa te olhava, pô, sua orelha está um pouco para cá, você vai ficar gripado amanhã à tarde, às 6 da tarde. O médico sabia, porque eles liam o corpo. Isso vem do xamanismo, são heranças, não que ele é xamã. O seu Antônio, que é um diferencial. Ali era um cara de uma cultura gigante. Mas o que é então esse xamã? Eu ainda não consegui compreender, acredito que as pessoas de casa devem ter essa dúvida também. Esse xamã é o quê? Ele é um médium? O xamã, ele não é um médium. O que é o xamã? Não é médium. O xamã, porque o xamã, ele é um homem ou uma mulher que consegue, assim, num conceito básico, tá? Não uma definição, Sim. não tem como definir. Seria uma pessoa que tem um domínio do sobrenatural e consegue manipular a natureza. É isso, se a gente fosse resumir. Quando o seu Antoniucci fala para o homem, quando ele cheira o cabelo dele, toca na mão dele, mexe lá, ele está manipulando a natureza, porque aquilo não é natural. Você não vai num hospital das clínicas e o médico vai cheirar seu cabelo e falar, meu, você tem que ir para o departamento de cardiologia. Então, para a gente ter um parecer básico, esse indivíduo, seja ele homem ou mulher, tem um domínio do sobrenatural e eles conseguem manipular a natureza. No livro Hipnotismo e Mediunidade, do próprio César Lombroso, que também é um assunto que interessa estudar, ele comenta, por exemplo, dessas relações antigas da sociedade, onde você tentava, digamos assim, não só descobrir o sobrenatural, mas fazer com que pessoas desenvolvessem a capacidade sobrenatural, né? Você está falando dele cheirar o cabelo, dele fazer o toque das mãos. A gente percebe em tribos antigos alguns ritos, né? Tanto para poder desenvolver esse sobrenatural, quanto para usar. Um deles, por exemplo, eles pegavam um objeto, por exemplo, uma bacia, uma cumbuca, colocavam em cima da cabeça de uma criança, despejavam flores ali, e ali eles tentavam descobrir coisas, adivinhar coisas, por exemplo. Quando você está falando de um xamã, você disse para mim algumas vezes que ele tem tanto essa função religiosa, curadora, cultural, não é isso? Né? Dentro de uma tribo. Como é que a gente percebe esse xamã? Como é que ele é identificado, seja na tribo, na comunidade, como uma pessoa especial ou como um dom especial? Olha, vou te responder assim. Você tem, na tradição, ou no xamanismo de origem da tradição, você tem 5 maneiras de eleger um xamã. Então, a primeira, que é a mais recorrente, e a mais espantosa, e a mais, até assim, apavorante, é quando os espíritos escolhem ele. Então, ele é, de fato... E vale lembrar uma coisa, a palavra espírito, para essa cultura antiga, seja ela primitiva, não tem a mesma ideia ou concepção que tem no espiritismo. A palavra espírito não quer dizer só uma entidade, uma pessoa que morreu, a entidade morta, não é. A palavra espírito pode ser qualquer coisa, até coisas que não existem. O próprio Sócrates falava do espírito humano, né? Do espírito de você questionar, do espírito de você aprender, o espírito ou a consciência humana. É mais ou menos isso também dentro do xamanismo? Não, é mais que isso. Então, por exemplo, um espírito pode ser um planeta que a gente desconhece na cultura astronômica. Isso aconteceu de fato. Os próprios Dogons, que ainda existe essa tribo na África, eles têm registrados nas paredes rochosas a Sirius A, B e C. Sendo que a Sirius, que é uma constelação, a gente só vai conhecer a B e a C
quando a gente começou a usar um telescópio mais sofisticado, como foi nos anos 30. Só que eles sabiam da C e sabiam da B há 5.000 anos atrás. Olha que interessante. Então, gente. o espírito dessa constelação, entendeu agora? O espírito dessa constelação, de alguma maneira, entrou em contato com esse indivíduo. Mas como que a gente vai explicar isso? Não tem como explicar. Porque geralmente você pensa em contato com seres de consciência. Aí vem, como continuando, né? O xamã ele é eleito pelos espíritos, aí é terrível, ele vai passar por um processo onde ele vai entrar no mundo desses seres tão desconhecidos, porque aí são seres mesmo, não são humanos. A maioria das vezes não são humanos, porque quando a gente vai para o espiritismo, as entidades no geral, por exemplo, o Chico Xavier recebia pessoas que morreram. Desencarnados. Desencarnados. Né? No caso do xamã não acontece isso, nada vai no corpo dele. Ele vai de encontro a tudo que ele tem que ir. Esses espíritos que é interessante, Gils, eles no geral não são humanos. E a gente não consegue nominá-los, porque não pertence a nós. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Você trouxe alguns materiais para nós vermos, né, Maurício? Trouxe uns livros aqui. E você trouxe também alguns slides para a gente poder vamos entender. Mostrar. Legal. Vamos ver os slides? Essa imagem o que seria, Maurício? Aqui é um slide que eu fiz de uma palestra, resumindo um pouco de algumas questões que eu venho apresentando aqui para você. Por exemplo, você tem uma flauta ali. Essa flauta, ela tem aproximadamente 35.000 anos. Então eu coloquei ali uma pintura de Lascaux, um tambor, né, uma outra pintura de uma outra situação, ali um suposto alienígena, já da era neolítica, porque as pinturas rupestres, ou grafismo rupestres, né, que a gente fala. Nós temos no Nordeste muitas pinturas rupestres também, né? Muito. Temos muitos xamãs no Nordeste também? Não. Eu acho que se a gente fosse falar em xamã da atualidade, eu acho que não existe mais no mundo. A não ser indígena, né? Você tem o Devi Copenaua e outros. Inclusive a Covid, infelizmente, levaram 10 grandes xamãs do Xingu. Xamãs. E outra coisa, cara, um xamã quando morre, aí talvez as pessoas vão entender. É uma enciclopédia, morreu. Uma biblioteca inteira foi queimada. Foi assim que o indígena falou na televisão esses dias. Quando morre um xamã, morre uma biblioteca inteira. Porque ele carrega dentro dele ali, ele repassa todo esse conhecimento para o povo. Infelizmente, a Covid levaram 10. Olha só. Vamos à próxima. Essa daqui seria? Então, na realidade, o primeiro objeto tecnológico feito pela mão humana, que não era o Homo sapiens, é uma pedra lascada. Sim. Foi feita pelo Homo habilis há 2,5 milhões de anos atrás. E a gente nem imaginava que a gente ia existir. É humano, né? E eles lascaram pedras por muitos milhares de anos, 2,5 milhões. Essa é a pedra polida, já é mais recente. A pedra polida ela já é um objeto tecnológico que se enquadra... Vira uma ferramenta já. Uma ferramenta, e que a lascada também. É que a pedra polida se enquadra muito na questão do xamanismo. Porque ela se apresenta no momento contundente do quase nascimento da agricultura. Os xamãs inventaram a agricultura. O xamã inventou a humanidade. Foram eles. Isso aqui é uma pedra que está desenhada possivelmente uma xamã. Parece um osso, né? Um osso de dente. E raramente você vê mulheres representadas, né? E você vai ver uma mulher ali, que provavelmente é uma xamã. E raramente você vê representações de figura humana no Paleolítico, raramente. Tá. E essa provavelmente é uma mulher xamã. Essas ideias de xamanismo que nós estamos discutindo é justamente para a gente desmistificar muitas coisas que foram com o passar do tempo se apropriando da palavra xamã, né? Estava comentando com o Maurício, por exemplo, hoje nós vemos muitas ideias de você utilizar como xamã e, na verdade, estão só se apropriando da palavra, né? Você está dizendo uma essência que é muito mais antiga, que está antes das religiões, antes, por exemplo, das tribos indígenas. E hoje a gente vê, por exemplo, muita coisa que se fala de técnicas, de terapia, de tantas outras coisas, incluindo o xamanismo. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, eu vou falar de duas maneiras. Há um movimento nos Estados Unidos chamado xamanismo de plástico. É um grupo de pessoas que
que inclusive tem indígenas no meio, que tenta, de uma certa maneira, separar esse xamanismo de plástico, ou seja, um xamanismo que não existe, do xamanismo verdadeiro, ou do xamanismo de origem, né? Então, por exemplo, como eu disse, nem todo xamã pratica cura, é que se apresenta mais essa característica, ela está mais evidente, ela está mais inserida. A gente também não pode chegar e falar por exemplo, existe religiosidade dentro de qualquer cultura, seja ela indígena ou não. E essa religiosidade, de fato, ela é mais também apresentada ou conduzida pelo xamã, mas isso necessariamente não quer dizer que ele é um religioso por excelência, é a função dele, né? Lá atrás também, logicamente, porque assim, o que é um ritual? Necessariamente um ritual não é só um ritual religioso, é que se fixou na mente que todo ritual é religioso. O que é um ritual? Ritual, bom, rito vem assim, ritual é uma estrutura, se você pega no primitivo de origem, porque hoje um café da manhã é um ritual, uma vestimenta, o jeito que você coloca o cabelo, enfim. O ritual de origem é uma estrutura que parte de um conhecimento oculto, até mesmo ligado ao clã daquela sociedade, e eles desenvolvem um ritual, ou seja, é mais que uma encenação, tá? É uma estrutura mágico, vamos falar assim, sobrenatural para que eles consigam resolver um problema, ou para que eles possam descobrir alguma coisa. Então, por exemplo, eles não sabiam como fabricar o fogo. Então eles começaram a fazer rituais para o fogo. E vários rituais começaram a aparecer, até que um dia ali eles conseguiram descobrir ou desenvolver como que se fabricava o fogo. Tem a cena até do filme Guerra no Fogo. E a partir dali, aí vem uma coisa interessante, se fez vários rituais em torno do fogo. A palavra feitiçaria seria mais apropriada para o xamanismo. Eu posso falar que todo xamanismo de origem é feiticeiro, ou todo xamanismo de origem é feitiçaria. Por quê? É fazer em torno do fogo. Feitiço, fatio, né, em latim, é fazer. Fazer em torno do fogo. Então, o ritual sempre é uma estrutura complexa, isso é o ritual de origem. E ele foi se moldando conforme um casamento é um ritual. Só que é um ritual moderno, Sim. Com todos os seus paramentos, as suas falas, as suas músicas. Queria que você explicasse um pouquinho que existem alguns elementos que reforçam talvez o papel do xamã, ou essa interação do xamã com o mundo espiritual. Qual o papel do tambor, por exemplo, dentro desse trabalho? No geral, o tambor está mais associado à cultura siberiana ou à cultura do Ártico. Quando eu falo Ártico, eu pego a Sibéria, parte da Europa, a gente pode pegar um pouco da Índia ali, até a China, e você vai até a Groenlândia. E a gente pode pegar o Canadá, porque todo o Ártico está ali. Essas culturas todas, sem exceção, usam tambor. Não temos uma explicação por quê, mas nós temos como explicar a função. O tambor, ele é o corpo do xamã, tanto que na cultura siberiana e mesmo na Europa é chamado de cavalo. Por que cavalo? Quando você vai bater o tambor e você vai batendo, não é só o som que é importante. Quando o corpo do xamã já começa a entrar num estado de exaustão, um fenômeno que a própria ciência pode explicar, produz naquela batida que já emite um som, que a gente vai chamar de ruído branco, que é aparentemente imperceptível pelo ouvido humano. Há uma hipótese que esse som branco, esse ruído, branco, produz o transe. Não aquele som. Lógico que a própria ciência já está provando que a música, o som, ele mexe com as questões elétricas do cérebro e pode de fato, te colocar num estado de relaxamento. Mas o transe é uma coisa muito mais complexa, muito mais profunda. Existem outros instrumentos usados pelos xamãs? Existe um arco que produz um som, isso tudo no paleolítico pro neolítico, tá? Tambor, flauta. Flauta o mais também. Antigo é a flauta. Olha só. E as flautas eram feitas de quê? Bambu? Era feito de osso. Osso? Osso. Marfim, né? Uhum. Osso. O que chama atenção, olha lá, tem uma escala musical. Lembra da pergunta que você me fez, mas de onde vem essa referência? Aí que está o grande enigma. Como você está diante de uma peça dessa, de 35 mil anos, se o homem não tinha vestimenta direito?
Poderia ser, talvez, intuitivamente, vamos colocar uma Não. hipótese aqui. Ele, por exemplo, ouvir um pássaro cantando, Não. pegou sem querer um ossinho, fez um barulhinho, falou, vou tentar imitar o pássaro. Não, porque Tinha essa ideia, o homem tinha naquele momento uma ideia tão avançada para poder comparar a um gente animal? não tem como afirmar nada lá. O que a gente tem como afirmar? Que ele produziu. O que levou ele a produzir, a gente não tem como afirmar. Uhum. Mas o que chama atenção? Há uma escala matemática. Há uma divisão de notas Porque ali. a intuição teria que ser... Assim, um instrumento desse é muito sofisticado para ser apenas uma intuição. Não que a intuição não caminha com o xamã, caminha até com a gente. Uhum. Né? A gente está numa rua ali e você fala, pô, acho que eu tô uma impressão que não tem que passar por essa... Isso é intuição. Aí você desvia, a pessoa que foi assaltada, você não foi. Isso é intuição. Só que assim, um instrumento tão sofisticado como esse, algum fenômeno extraordinário, epifânico, luminoso aconteceu para que ele pudesse fazer esse instrumento. Vou dar o exemplo do Leonardo da Vinci. Ele não é uma pessoa comum. Como que saiu tanta coisa da cabeça daquele homem? Ele teve estados. Eu não gosto de chamar estado alterado de consciência, porque eu acredito que a consciência não é alterada. Eu gosto de chamar de estado alternativo de consciência. Mesmo a palavra transe xamânico é diferente, porque existem vários tipos de transe, né? Então, provavelmente, no momento que ele fez esse instrumento, a gente pode talvez especular, porque nós temos referências da atualidade, ele estava em transe. Ele viu alguma coisa. Algum fenômeno aconteceu com ele. Vamos falar de transe agora, então. O transe é digamos, uma das características que a gente tem dentro do xamanismo e dentro de outras culturas e dentro de várias religiões também. Qual que é o papel do transe para o xamã? O transe do xamã é um meio, uma maneira dele trafegar nessas realidades, a nossa que a gente inventou e aquelas outras que a gente desconhece. Tanto é que eu nem trouxe o livro, uma pena, o livro mais importante da história do xamanismo chama Técnica Arcaica do Êxtase. Então ele define, né, ele dá uma definição, que não é uma definição, de que o xamanismo seria uma técnica arcaica, aí tá tudo bem, do êxtase também tudo bem. Porque o xamã, diferente do curandeiro, o curandeiro necessariamente não está em transe para curar. Ele é um curandeiro. Mas ele pode acessar espíritos ou alguma entidade para ajudar, auxiliar ele. O xamã, ele vai nesses lugares. Ele guerria com essas entidades. Ele morre às vezes. Então, no caso, o xamã, ele tem um processo, vamos colocar algumas hipóteses aqui, onde ele tem uma projeção astral, por exemplo. Boa pergunta. Ele consegue se deslocar do corpo físico numa projeção mais que isso. Da sua consciência? Boa pergunta, é mais que isso, porque a gente não pode confundir essas viagens astrais. Eu vejo muita gente falar disso na internet. Eu vejo de tudo, porque como eu sou um pesquisador e estudioso, eu tenho que ver de tudo. E assim, o conceito de viagem astral, ela é limitada se você fazer uma relação com o xamã. Ela existe, você pode fazer, ele pode, qualquer um pode. A partir do momento que você consiga, de uma certa maneira, desenvolver algum meio para isso. O xamã, ele vai além de uma viagem astral. Tanto aí entra uma coisa interessante que eu vou até falar depois. Se você pega os desenhos dos xamãs que relatam, né, no Neolítico, você vai ver escadinhas. Ou assim, ou corda, ou um fio. Enfim, o que era isso? O DNA. Ele via o DNA dele. Ele trazia desenhos ou lembranças de uma estrutura genética, no caso a serpente cósmica. Ele via o DNA. Eles viam, não sei se você já teve a oportunidade de usar ayahuasca alguma vez. Não. Não. Eu usei ayahuasca num ritual de xamanismo de origem. No final da minha experiência de miração, o que é mirar? Mirar vem de uma palavra espanhola, que é ver e sentir. Diferente de alucinação. Você inventa, seu cérebro inventou que o elefante está vindo atrás de você e vai te atropelar. Se você estiver num prédio, você se joga e vai embora. Certo? No caso dessas substâncias, ela provoca miração, principalmente se você estiver envolvido no ritual. Então, assim, eu vi no finalzinho da minha miração milhões de serpentes dentro de um triângulo.
E essas serpentes eram a única coisa que tinha mais ou menos essas cores aqui, ó. Essas cores mais cintilantes, são cores acesas. São cores... Fluorescentes. Na maioria das vezes. Milhares de serpentes. E não foi por acaso que foi serpentes dentro de um triângulo, saindo de um triângulo. O ritual que nós fizemos, eu e meus 2 amigos, era um ritual egípcio, que era praticado pelos faraós. Porque o Egito é uma sociedade, uma civilização xamânica por excelência. Explica um pouquinho mais por que um faraó é o faraó em si ou é alguns junto do faraó? O faraó e alguns sacerdotes. Porque o faraó, a gente pode falar que ele seria um xamã por excelência. Então ele tem essa porta aberta. E alguns sacerdotes, por causa do domínio intelectual e domínio espiritual que eles têm. Então os sacerdotes eram escribas, eles que escreviam os papiros. E aquela estrutura de panteão daqueles deuses todos são animais. Como acontece no totem lá atrás. Né? Não é mais o totem estruturado como uma torre, representado toda aquela estrutura daqueles animais todos, daqueles arquétipos. Eles não. No Egito, você pode até trazer um dia um amigo meu que é egiptólogo. Ele fala que esses deuses eles se apresentavam, eles trafegavam entre as pessoas. Para a gente olhar... Eu sou historiador, hein? Isso no estado de êxtase? As pessoas viam essas figuras em estado de êxtase? E fora do estado de êxtase. No estado real físico? É que o Egito, cara, eu não tenho muita propriedade, né? Não vou arriscar falar muito. O Egito é uma civilização à parte na história da humanidade. Ela é, de fato, uma civilização que envolve a magia. Ela não tem como você entender o Egito, mesmo nos parâmetros intelectuais, distante da magia. E essa magia, ela é xamânica. Porque tem magia que não é xamânica. Olha quanta coisa a gente começa a entender, né? Quando a gente começa a estudar sobre xamanismo ou samanismo, né? Xamã é uma estrutura, uma pessoa, um grupo de pensamentos, talvez uma técnica, como algumas pessoas podem dizer, né? Mas algo que faz com que a pessoa se conecte com um conhecimento que está talvez além do conhecimento que ela tem, né? Vamos pensar em xamanismo como uma ponte? O xamanismo é mais que isso, sabe por quê? Porque a ponte é só um acesso de ir e vir. O xamanismo, ele é a estrutura de tudo que a gente conhece. Então, por exemplo, estou olhando aqui para uma câmera. Essa câmera, eu te falo com toda certeza, só existe porque no ano passado existiu o xamanismo. Você comentou, inclusive, que o xamã ele não acessava consciências de outras pessoas como o médium espírita faz, por exemplo, com os desencarnados. Você falava que ele acessava, por exemplo, objetos como o planeta que você citou. Planeta, objeto, planta. Eu penso muitas vezes o xamanismo acessando, por exemplo, talvez conhecimentos da natureza, da mata, talvez dos animais. A gente traz até aquela figura, né, dos índios que tentavam se apoderar das forças dos animais, daí a questão dos totens também. Mas você falou de ter esse contato, essa relação com outros seres inanimados. Como que é isso? É legal isso aí, essa pergunta, você faz umas perguntas boas, viu? É assim, ó, vamos pensar, por que eu falo isso? Eu já fiz mais de 60 entrevistas, cara, então você já tem... vamos pensar o seguinte, quando você sendo um homem branco, ocidental, de cultura ocidental, chega para um indígena e pergunta, o que você é? Sabe o que ele vai te responder? Eu sou floresta. O que ele quer dizer? Não tem diferença. Essa planta dele. Não tem. E aí você falou uma coisa que é impressionante, que aí a gente pode, talvez, entender o xamanismo de origem. Ele fala com a planta. E fala mesmo. E conversa. Eu até indico um documentário do Herzog, eu não sei em qual stream que tá. Vou fazer uma propaganda aqui Netflix, depois você coloca um dinheirinho na minha conta, hein? Passava no Netflix. Chamava Na Boca do Inferno. Olha, tô arrepiado. Assista, Gilson. É xamãs que têm relação com o vulcão. E eles vão na boca do vulcão naquela temperatura que poderia torrar ele. Até que uma hora o Herzog, que é o cineasta fenomenal, ele pergunta para um homem que está ali, fala, eu sei que é o xamã que vai conversar com o vulcão? Não, eu não. Se eu for lá, eu morro. Não, é meu primo que vai. Eu não vou. Não, eu vou ficar torrado. E ele vai, ele não queima. Ele não queima. Eu tenho um vídeo que não dá para mostrar aqui,
um dia a gente mostra, onde uma xamã, por horas, ela já usou a substância, ela está em transe, ela está numa situação assim muito complexa, ela está num mundo que totalmente desconhecido, e tem um fogo e ela começa a pegar a brasa e começa a comer a brasa. Essa brasa entra e não queima, não queima nada, não acontece nada. A única coisa que acontece é que a parte superior e inferior dos lábios ficam muito inchados, mas não queima. A ciência não consegue dar um parecer, a ciência não consegue descobrir. Não é uma ilusão, é uma realidade. Você tem lá na Índia aqueles caras que deitam naquelas camas de prego. Faquirs. Os faquires. Isso vem da tradição do xamanismo. Então é assim. Então nós podemos dizer que temos xamanismo em todos os cantos do planeta Terra, por exemplo, ou de todas as culturas? Todos os cantos do planeta Terra. Mas você fez uma pergunta importante, quero voltar ali, que eu vou divagando. Da natureza. Da relação dele ouvir, conversar com a natureza e com seres inanimados, inclusive. Por exemplo, quando a gente pega o Neolítico, joga lá pintura rupestre, hoje se usa grafismo rupestre, mas coloca pintura rupestre que vai aparecer mais. Você vai ver uma quantidade infinita de seres totalmente grotescos e inimagináveis, mas eles existem, porque o xamã desenhou ele. Onde eles estão? Eu não sei. O xamã sabe, porque ele vai até eles. Aí vem uma pessoa mais conservadora, não, mas isso veio do subconsciente, ele inventou. Gilson, tudo que inventamos tem uma origem. Tudo que nós inventamos. O Santos Dumont sonhava que um dia ele ia construir um objeto que voaria no céu. Mas não é qualquer objeto, é um objeto mais pesado que o ar. Ele inventou isso. E ele sonhava. O Leonardo da Vinci tinha sonhos mirabolantes com várias coisas e ele realizou esse sonho. Porque o sonho para o xamã não é diferente da realidade. Para ele, o sonho é uma outra realidade. Logicamente, separando dos sonhos que te influenciou naquele dia do cotidiano. Quando eu falo sonho, é um sonho profundo, um sonho que te traz alguma coisa. Então, assim, vou te dar outro exemplo dessa relação com a natureza. E quando a gente fala natureza, não é só fauna e flora, é tudo. A ideia de um mistério, né? Eu não uso a palavra Deus porque Deus, para mim, ao meu entender, é uma invenção humana, mas ali tem um mistério. E mesmo se é uma invenção humana, é extraordinária, é fantástica, é imprescindivelmente fantástica. Então, o mistério, vou dar o exemplo da ayahuasca. Pô, qual o tamanho da floresta amazônica? É a maior floresta do mundo, certo? Quantas espécies de plantas existem lá? Milhões. Como pode um homem, uma mulher, um dia pegar um cipó X, uma folha, não sei o quê, colocar num caldeirão e fermentar por dias e produzir uma bebida que traz para ele acesso a outras realidades? A resposta é simples, não é tão complicada. Eles tinham uma relação de comunicação com as plantas. A gente vê que os índios, principalmente, talvez é um dos povos, né, mais primitivos, que mais tem esse acesso diretamente à natureza. E hoje, pleno século XXI, de alguma forma, a gente está tentando resgatar novamente esse conhecimento com a natureza, essa relação com a natureza. Século XXI, como é que é a relação do xamã ou do xamanismo em pleno século XXI? Complicado. Vou falar do ser humano. Eu sou humanista, eu admiro muito a espécie Homo sapiens, cometeu erros bem graves, mas diante desses erros graves, a gente tem que pensar que geralmente quem está envolvido são gentes do poder, nos erros grandiosos, não é a grande população, não são as pessoas, né, enfim. Não acredito no fim da humanidade, mas a gente corre risco de sumir a nossa civilização. Nosso sistema ecológico, nosso sistema de meio ambiente está por um triz, mas muito mesmo, mais do que nunca. Os países europeus que estão aí estão apavorados, porque a coisa está, você vê, tem dia que está 40 graus e no mesmo dia à tarde está 10 graus. Então, assim, há uma perspectiva aí de aumentar 2 graus, o planeta são terríveis, porque os animais vão morrer e as plantas vão morrer. Não sei, a gente tem que mudar. O xamanismo de origem, aquele xamanismo puro, ele existe ainda eu hoje? acho que ele não existe mais. O que nós temos é a herança desse xamanismo, acredito eu. Pode existir, talvez, Gilson, em alguma
lembra que você falou a palavra primitivo. Eu achei legal que você falou essa palavra, porque a gente tem que tirar também a ideia de primitivo de inferior. Quando a gente fala a palavra primitiva, é de primeiro, primevo, de origem, ou a gente usa uma palavra mais bonita, até bonita mesmo, originários, que é uma palavra bonita, parece um pássaro, né? Originários. Então, assim, se existe, que pode talvez existir, mas eu fico assim, está afastado dessa civilização, numa montanha, numa floresta, e fazendo, porque eles sabem que a natureza está assim, com a pontinha no precipício. E assim, grandes xamãs da atualidade, na cidade grande, eu acho impossível existir. Olha só quanta coisa, né? Muita coisa para a gente ler, aprender, estudar. O Maurício trouxe também muitos outros materiais. Ele trouxe uns livros que eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente. Que livros são esses? Alguns deles você já mostrou para nós, né? Olha, esse aqui é um livro de antropologia de um grande antropólogo canadense. Foi muito interessante isso aqui, que ele fazia uma pesquisa de etnobotânica. Só que ele conviveu com os índios durante quase um ano, o Archininca, que é uns índios que ficam na floresta amazônica, mas no Peru. Tá. E ele via os rituais de xamanismo, mas ele achava que aquilo era tudo encenação. E o xamã, xamã, né? E a gente pode falar que esses xamãs, eles têm forças, né? Ele olhava para ele e falou assim, comidão de você quer assistir a nossa televisão? Ele falou, nossa televisão? O que é nossa televisão? É a ayahuasca. Você vai ver coisas que você nunca viu. Mas como assim? Mas vocês tomam isso para quê? Para vocês ficarem mais alegres? Não. Vamos combinar? Você não pode... E ele determinou o dia e horário. Você vai tomar... você só vai poder tomar a primeira vez nesse dia e nesse horário. Enfim, ele tomou, vomitou. E sabe o que ele viu? Isso aqui, o DNA dele. Lá atrás, no Neolítico, se você tiver paciência, eu tenho já no meu livro que eu estou escrevendo, que chama Humanidade Adormecida. Quem sabe eu lanço aqui com vocês. Você tem registro de várias estruturas de DNA nas paredes rochosas da África. E também nas paredes ou em algumas cavernas na Europa. O Neolítico explode essa relação com o DNA. E o Narbi, que era não um cético, mas uma pessoa que entendia de uma forma diferente o xamanismo, hoje ele tem a certeza, através desse documento aqui, de que os xamãs e as pessoas comuns, no uso de alguma substância de uma forma responsável, né? Falo responsável, a gente pode até falar por que isso, pode acessar o DNA. Lembra que a gente falou de herança de... Será que... A herança cultural... Cultural, vem tudo do... Porque o DNA, ao mesmo tempo que ele é uma estrutura que compõe a vida, ele é um elemento de linguagem. E quem está falando isso é a Academia de Ciência da Rússia, uma das maiores academias do mundo. Quando os Estados Unidos, junto com o Brasil e outros países, fizeram o projeto Genoma, lembra? Nos anos 90. Lembro. E eles falaram o seguinte, que 97% do DNA não codificado era lixo. Mas como? Você acha que a natureza vai desperdiçar alguma coisa? Vai criar alguma coisa para não usar? Para não usar? Aí veio os russos, é lixo, a gente vai provar. Como o estudo da linguagem é lá, né, os grandes teóricos da linguagem são russos, e eu estudo eles também para entender o xamanismo, porque o xamanismo também é uma linguagem, tanto que nas minhas palestras eu chamo o xamanismo de linguagem. Eles descobriram, através de algumas experiências, você injetando informações do DNA, o DNA respondia. Olha que interessante. E o Narbi nos prova, ele teve que estudar biologia por um ano para entender o que era DNA. E ele volta lá de novo, entendendo o DNA, com a informação, com o repertório, por isso que a experiência é importante. Quando ele tem o repertório do que é o DNA, ele volta lá com o ritual, aí ele tem um acesso muito mais sofisticado com relação ao próprio DNA. Então a serpente é o primeiro e mais importante arquétipo cultuado no mundo. Interessante. Por causa dessas substâncias usadas lá atrás. Talvez por isso que Adão e Eva foi dar ouvido para a serpente. Eu conto uma historinha, posso contar? Pode. Talvez ali, logicamente é uma metáfora, porque Adão e Eva, eles viviam numa estrutura paternalista, comandada por um homem, por um Deus, né? Na cultura judaica não tinha isso. Isso na cultura cristã. Só que tem uma personagem que é judaica que aparece no cristianismo que é chamada de Lilith. Olha que interessante, no meu ritual que eu fiz em casa tinha uma menina chamada Lilith, que era minha companheira na época, minha amiga, né? Enfim. E é muito simbólico.
eu fazer o ritual e ter uma Lilith. Olha que interessante, né, cara? Só que essa Lilith dessa estrutura, ela traz para esse casal um fruto. Que não, eu até falei num outro programa, que não é uma maçã, colocaram maçã, mas mesmo se for maçã, lembra o óvulo da mulher. Se você corta a maçã no meio, né? Mas pelo que a gente entende, na minha leitura, eu posso exagerar um pouco, quando ela oferece esse fruto e ela fala, vocês vão conhecer as coisas. Então, a Lilith seria a primeira xamã da história. Olha, toma isso aqui que vocês vão ver o que vai acontecer, vocês vão ver o mundo, vocês vão ver a realidade do mundo. Aí eles rebelam. Isso não está um pouco associado também, aí vem a minha pergunta, né, de advogado. Não estaria associado também a quando você usa, no caso dessa substância, buscar o que você tem no seu íntimo, e não talvez um lugar ou algo que você está acessando, mas sim a situações que você guarda no seu íntimo, das suas emoções, dos seus pensamentos? Legal. É assim, nós temos que pensar o seguinte, nós temos na nossa estrutura cognitiva, psicológica e tal, o inconsciente, o subconsciente e a consciência. Sim. Os três áreas difíceis de explicar, difíceis de teorizar. O subconsciente, se você me perguntar se ali dentro existe realidades, eu te respondo, são realidades. Só que hoje a ciência está entendendo como realidade. O subconsciente, qual que eu falei? O subconsciente. Consciente, O consciente. subconsciente e o inconsciente. E o inconsciente. E o inconsciente também. Isso que você falou provavelmente está ligado à questão cerebral, mas também ao DNA. Porque existe um diabo, porque é um corpo só aqui. Tanto que nos meus cursos de desenho, olha só, deve ter curso de desenho. Eu falava, o desenhista, o pintor, o artista, mesmo o cara que toca um violino, toca um violão, ele está usando o dedo e aparentemente só o dedo, não, ele usa o corpo inteiro. Uma substância química gerada no corpo quando você toca um instrumento, quando você escreve, quando eu estou falando aqui, quando eu mostro esse livro com mais empolgação, fenômenos elétricos acionam o meu cérebro. Então, provavelmente, acontecem essas duas coisas que você falou. Ele vai para uma realidade que está atrelada ao nosso subconsciente, que é uma realidade cheia de informações, que pode ser que é armazenada no nosso DNA. Imagina, o DNA, ele é muito grande. Assim. Se a gente fosse esticar o DNA, a partir desse ponto aqui, da Moca, ele ia até Júpiter. Só que ele é bem fininho. Quantas informações caberiam dentro de um DNA? Só de um DNA de um ser humano. Então, assim, essas duas questões que você apontou, ele vai para essa realidade cognitiva, dentro desse cérebro ou fora do cérebro, e vai para realidades extrafísica. Nós não sabemos como que é isso. Tá. O corpo responde. Vou dar o exemplo do Matrix. Eu sempre dou o exemplo que eu acho que é mais ilustrativo. Quando está lá o Neo aqui, e ela injeta aquele negócio aqui, ele não faz assim, ó. Quando você entra no transe, um fenômeno meio parecido. Comigo é assim. Quando eu entrei, das vezes que eu entrei e voltei, é como se o seu ar sumisse, você morresse em um segundo e voltasse à vida. É assim. Interessante. E que mais de livro você trouxe? Esse é um livro introdutório, mas excelente. Xamanismo de Alex. Alix de Montal. Acho que ele, se eu não me engano, ele é americano. Ele pega muito o xamanismo siberiano e pontua o xamanismo nagual. O que é o xamanismo nagual? É o xamanismo que foi apresentado pelo Castanheda. Castanheda foi um grande antropólogo, que a gente pode chamar de campo, né? E onde ele conviveu com alguns indígenas, que ele vai fazer uma homenagem chamando ele de Dom Juan. Eu conheci o Dom Juan, de fato. Eu tive o prazer, e foi numa situação inusitada, mas um dia eu conto. E o que é o nagual? É um xamanismo que ainda existe, que a gente pode chamar de primitivo, talvez ainda de origem, que fica ali no território da Mesoamérica. Mas raramente um homem ocidental tem um acesso muito contundente a esse sistema. Estou dando uma olhada nesse livro, a capa dele, ele traz a figura de um xamã tibetano. E alguns animais, né? Você tem aqui uma garça, você tem aqui um falcão. São duas garças, não são? E duas garças. E a gente vê bastante a questão dos animais no xamanismo também. Não deu tempo da gente falar muito hoje, mas queria que você falasse rapidinho qual que é essa função, por exemplo, do animal ou dos animais
e do totem. Tá. Existe o conceito de você tentar buscar a força dos animais para você? A gente tem que pensar que o homem, esse Homo sapiens, que hoje é um homem cidade, um homem... Nós não somos mais floresta como o indígena, nós não somos. Por mais que nós tenhamos uma herança da floresta... Perdemos essa essência? Perdemos, infelizmente. Tá. Talvez algumas pessoas tenham isso como herança, mas não tem mais como matriz, porque a gente perdeu, né? Então, assim, a gente convivia com os animais. E a gente não sabe direito a relação espiritual, simbólica, a relação xamânica no passado. Como que era isso? No caso dos animais, eles buscavam trazer a força dos animais nessa relação dos xamãs? Ó, vou dar o exemplo do... Eu falo até pelo que as coisas que às vezes a gente ouve, né? Que no caso, por exemplo, dentro de um ritual, o índio, por exemplo, que é o que mais a gente consegue ouvir, abateria o animal, faria uma oração, né, pela alma do animal e tentaria, absorvendo talvez uma parte do animal, absorver a força, seja do leão, também, do tigre. E tanto que dentro de algumas tribos, você classifica algumas pessoas com alguns animais. Então também. Você tem a energia do leão, você tem a energia... Você é tartaruga, já te falei. Da tartaruga, ou você tem a energia do tigre, né? Como é que funciona um pouquinho isso? Ó, isso que você falou tem a ver também, mas vai além disso. Então, por exemplo, eu não gosto de usar a palavra animal de poder, que ela vem de uma cultura que não pertence a gente. Ela se insere como fala assim, num momento que foi feito um grande estrago para tentar se entender o xamanismo, que foi os anos 80, com o que a gente chama de nova era. E a nova era, por mais que tivesse boas intenções, fez mais estrago do que ajudou, enfim. E se implantou um xamanismo de plástico, que a gente chama de plástico. Então, por exemplo, um animal, eu não chamo animal de poder, porque eu não gosto da palavra, eu chamo animal guia, animal guardião. E os siberianos chamam de animal alma. Olha que interessante. Porque, de fato, o que é esse animal? Falando nesse aspecto, tá? Ele seria a verdade sua, a sua verdade. Então, você traz em você a verdade da tartaruga. Então, você tem que estudar tartarugas não só no plano simbólico e espiritual, mas no plano biológico. Porque a tartaruga, ela é pré-histórica. A tartaruga vive aqui há milhares de anos. Por que o Gilson é tartaruga? E por que o Maurício não é? Por que o Maurício é lobo? Então, tem respostas aí. Isso te respondendo dessa maneira. Mas... a gente tem, assim, informações de que o xamã, de fato, se transforma em animais. Várias. Eu tive o prazer de conhecer Orlando Vilas Boas. Ele me contou que ele viu ele não vai ficar igual o filme do... Irmão Urso. Não, aquele filme do Lobisomem, com o Antônio Bandeiras, né? Não vai virar... Mas ele vai se comportar e vai ter a força do animal. Então, assim, morreu, uma criança foi morta por uma onça que estava com demência, e eles tinham que matar a onça. Eles não poderiam deixar ela solta, que eles iam matar mais crianças. Eles fazem um ritual com o xamã, o chefe lá, e ele se transforma. Então ele sai para a aldeia assim, ele viu. Isso foi de manhã. Aí volta à tarde com uma onça gigante no ombro, sem arma, sem lança, sem madeira, sem nada. E ele explicou, olha, quando um xamã se transforma num animal, porque isso é raro hoje em dia, mesmo na cultura indígena, é raríssimo. Ele adquire toda a força mesmo. Ele até faz o som. Até faz o som. Então, assim, isso é outra coisa. O totem já é uma estrutura de toda a sociedade. Aqueles arquétipos vai moldar toda a energia e a dinâmica da cultura daquela sociedade. Então, cada um vai ser delegado para ele um animal. Então, aquele que é sábio, por isso que a coruja fica como símbolo do professor, que vem de lá de trás, lá do xamanismo, lá dos índios, antes dos índios. E tem outras questões, por exemplo, imagina um ser humano se inserir, viver numa floresta totalmente virgem. A gente não consegue entender, compreender isso. Outra relação. Mesmo quando a gente pega o Mowgli, que é um exemplo até ilustrativo, mas um pouco quase que infantil, ou mesmo o Tarzan, mas a gente tem histórias reais. Tem um menino que foi abandonado numa floresta e ele foi criado por gorilas. E ele não foi machucado por eles, foi criado. E ele tinha comportamento do gorila. Ele seria um xamã? Não. Ou Mowgli seria um xamã? Não. O Tarzan seria um xamã. Se a gente fosse, talvez,
Por que o Mowgli não e o Tarzan sim? Porque o Tarzan, ele é floresta, mesmo ele sendo um homem branco. Por que estou dando esse exemplo? É legal você perguntar isso. No xamanismo, existem 5 maneiras de ser xamã, se tornar xamã. Hereditário, por sangue, os espíritos, que é aquele que eu te falei, por vontade, que é mais difícil, e no caso dos Tarzan, por vontade e por como chama? Por acaso, que foi o caso do Tarzan, por acaso. Mas nada é por acaso. Não foram os espíritos, não foi vontade dele, não foi um xamã que falou, ele estava ali, logicamente, a gente está falando isso num plano simbólico. Se ele fosse real, porque o Tarzan não existe, ele foi por acaso, mas ele é, de fato, um xamã de origem. Gente, é muita coisa, né? É muita coisa para a gente falar, para a gente discutir, para a gente entender mais sobre isso. Afinal de contas, né, Maurício? É um assunto muito vasto, né? Só uma coisa dos animais que eu ia falar, desculpa te cortar. O Kung Fu, o Karatê, as artes marciais, de fato, elas são artes marciais, né? Elas todas são baseadas em insetos e animais. Sim. Né? Eu estudei um pouco Kung Fu, você tem vários golpes, e de fato é uma coisa impressionante, cara. Você, quando dá os golpes, a força, eu tenho 64 quilos, eu tenho o mesmo peso que, olha só, que o Bruce Lee. Né? Ele pesava 56, um pouco menos. Só que imagina, ele tinha um golpe de Kung Fu que imitava um animal, que eu não lembro qual que era de 10 homens. Então a gente tem que pensar o seguinte. Chamado é o soco de uma polegada, né? A gente tem que pensar o seguinte, que essa força, ela vem da natureza de alguma maneira, só que a gente não tem como explicar, como verbalizar, como registrar, mas ela vem. Porque ele conseguiu, o Kung Fu, o Karatê, o Xamã, enfim, trazer uma... Porque assim, se um dia desaparecer toda a floresta que está quase indo, pode esquecer, essas coisas vai ser difícil serem resgatadas de volta. Olha, eu tenho aqui milhares de perguntas ainda para fazer, minha cabeça aqui fica borbulhando um monte de outras coisas que dá para a gente perguntar. O Maurício é uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito extrovertida, graciosamente aceitou o nosso convite para falar desse assunto, e eu deixo o convite para a gente fazer outras vezes, né, Maurício? Falar outras vezes, porque tem muita coisa ainda para falar, né? Com certeza, eu agradeço, eu acho assim, você tem um conhecimento, que eu sei que você é curioso, e você, tem um meu amigo chamado Ari também, que assim, a entrevista ela se dá não só através daquele que está sendo entrevistado. O entrevistado vai trazer um conhecimento, mas se o entrevistador não conseguir levantar a possibilidade do conhecimento que ele tem, ele não consegue dar uma dinâmica. Então, eu agradeço, as suas perguntas são sempre excelentes, né? E assim, o xamanismo ele é inesgotável. Lembra que você falou, não existe xamã hoje? Acredito que não. Mas eu não vou fechar a porta, né? Porque muitos perguntam se eu sou xamã. E eu não posso me colocar como um xamã, porque o xamã ele é um indivíduo geográfico. Eu não exerço a função de xamã de origem, mas eu tenho. Eu já fiz em 25 anos 8 para 10 rituais em 25 anos por mês. Então eu tenho uma bagagem de rituais de xamanismo muito grande. Então eu não posso me delegar como um xamã, mas eu posso me delegar como um feiticeiro de origem. Isso eu posso. E aí fica a pergunta, né? Então, se eu falar que eu sou um xamã, eu estou mentindo, mas se eu falar que eu não sou, também estou mentindo, porque eu sou um feiticeiro. Porque a palavra feitiçaria ainda tem preconceito, e a gente tem que tirar esses preconceitos. Você associa mais a feitiçaria a questão de ser mago, e mago no questão do lado negativo, né? Porque sempre a bruxaria, que também é um erro, está no sentido negativo. Bruxaria, porque magia é uma estrutura cerimonial. A bruxaria é a filha do xamanismo. A feitiçaria é xamanismo puro. Então, assim, por isso que se confunde bruxaria, magia e feitiçaria, né? Então, um xamã pode ser os 3, mas nunca que um bruxo vai ser um xamã, ou necessariamente. Então, assim, feitiçaria, palavra magia, feitiçaria, ela ainda tem um preconceito por falta de conhecimento. Lembra que eu falei que nós inventamos o bem e o mal? Se você contrata um xamã de origem,
lá na aldeia mesmo, vamos falar, ou numa cultura primitiva, para fazer um mal para alguém, ele vai fazer, porque a função dele é te servir. Entendi. Então, essa ideia, não que nós somos a favor de se fazer o mal, não que a gente cultue o mal, não que se deva cultuar o mal. Mas ele é uma ferramenta na mão de alguém. E ele faz parte da nossa história, né? A gente pode dar 1000 exemplos. Então, assim, se vem de um xamanismo que eu chamo de... Como chama aquele coisa branco que coloca no sorvete, que eu não gosto? Branco que coloca no sorvete? Creme, chantilly. Chantilly. Gente, desculpa, viu, Maurício? Não tem gosto de nada. Então, se inventa um xamanismo com chantilly que não... eu vejo os grandiosos terapeutas, excelentes terapeutas, que não precisam usar o nome de xamanismo. Eles são terapeutas, eles são excelentes e a gente precisa deles. Mas eles não são xamãs. Aquela apropriação da palavra ou da ideia, né, do xamanismo, talvez para fazer com que o seu trabalho, o seu conhecimento ganhe uma notoriedade maior. É isso mesmo. Mas olha só, gente, tem muita coisa, muita coisa. Felizmente o nosso tempo é curto. É verdade. Eu deixo o convite para o Maurício voltar outras vezes. Volto sim, obrigado. E a gente aprofundar ainda mais esse assunto, né, Maurício? Como eu falei, inesgotável. Só sobre o tambor a gente poderia ficar aqui um mês falando, enfim. A gente pode escolher uma cultura, enfim. Fazer uma relação com o conhecimento humano moderno dá para fazer. Só que a gente deixa bem claro que, por exemplo, um grande engenheiro, ele tem heranças de xamanismo. O cara vai fazer uma ponte... lá em Chicago, se não me engano, que atravessa um rio. Gente, que engenharia é aquela? E lógico que se você faz uma pesquisa profunda no DNA desse homem, quem eram os parentes dele? Quem foram os seus ancestrais? Talvez tenha um xamã fantástico lá que inventou alguma coisa no passado. E ele traz isso para ele. Muita coisa, né? Muita coisa. Te deixo o convite aqui, agradecendo mais uma vez a sua presença, Maurício. Obrigado. Nós agradecemos você que nos acompanha sempre também na nossa programação. TV Eu Amo, sempre uma coisa boa, uma notícia nova, um conhecimento novo para você. Tudo que a gente ama está aqui. Fique com a gente.